Se o cliente já liga para a sua empresa perguntando o preço, se o cliente já entra na sua loja, na sua clínica, no seu escritório, na sua escola, no seu curso, fala: oi, tudo bem? Bom dia, nada. Qual o preço? Se o cliente já chega perguntando de preço, isso representa uma herança cultural. Por que isso acontece? Há muitos anos atrás, tinham poucos concorrentes no mercado. E além de ter pouco concorrente no mercado, os poucos concorrentes que tinham produtos e serviços parecidos. Se tudo era muito parecido, o único diferencial competitivo era o preço. Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas. Como eliminar pedidos de desconto? Então vamos lá, primeira dica para você. O que eu vou começar a te explicar aqui, na verdade não fui eu que criei, o que eu vou começar a explicar aqui, eu aprendi no mestrado de Economia Empresarial. O que eu vou falar aqui é a base da economia comportamental. Não sei se você sabe, isso vai ter a ver com preço. Fica ligado aqui, não é papo chato não. Então vamos lá. O princípio da economia foi criado com a teoria macroeconômica, onde na teoria macroeconômica ela acreditava que as pessoas tomavam decisões de consumo baseado na lógica. E falaram, as pessoas compram e consomem baseado no lógico, no racional. Só que eles começaram a perceber que as pessoas tomavam decisões de compra que não eram baseados na lógica. As pessoas descobriram que as pessoas tomam decisão de compra baseado no emocional. Ok? Então, uma área da economia foi criada chamada economia comportamental, que, além de estudar aspectos econômicos, estuda psicologia, neurociência, sociologia, para entender a visão do ser humano em relação ao consumo. E aí, a economia comportamental entendeu alguns conceitos. Número 1, a definição de preço. Número 2, a definição de valor. Preço é o que o cliente paga. Valor representa todos os impactos que o cliente começa a ter quando comprar com você. Então, 1, preço é o que o cliente paga. 2, valor é o que o cliente recebe. Ok? Só que a gente vive uma sociedade onde o cliente chega na sua empresa perguntando de preço, não é? Por que isso acontece? Acontece porque os nossos avós, no tempo dos nossos avós, existiam poucas opções, existiam poucos concorrentes. Há muitos anos atrás, tinham poucos concorrentes no mercado. E além de ter pouco concorrente no mercado, os poucos concorrentes que tinham produtos e serviços parecidos. Se tudo era muito parecido, o único diferencial competitivo era o preço. Então, isso no tempo dos nossos avós. Aí os nossos avós ensinaram aos nossos pais, quando eles eram crianças, e falou, quando você for comprar, pergunta o preço. Aí os nossos pais ensinaram a gente, quando você for comprar, pergunta o preço. Eu não sei se já aconteceu com você, eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, quando eu era criança, queriam que eu fosse comprar alguma coisa, tipo na padaria da esquina, no açougue, no mercadinho, chegavam para mim, Serginho, vai lá na padaria, vai lá no açougue, vai lá no mercadinho e compra não sei o quê, toma o dinheiro. Lembra de perguntar o preço. O tempo todo eles me ensinaram, lembra de perguntar o preço. Então, nós fomos educados, nós fomos ensinados para perguntar o preço. E provavelmente você sabe disso também. Isso aconteceu com você. Então, a nossa sociedade foi ensinada a perguntar o preço. Quando o cliente liga para a sua empresa ou entra na sua empresa, ele pergunta o preço porque foi o que a gente foi ensinado. O cliente não sabe perguntar outra coisa. E caramba, é muito legal, isso aqui me gerou uma lembrança muito legal. Me diga o seguinte, quando você era criança, você ia no mercadinho, na padaria para sua mãe e para o seu pai, você sempre comprava a coisa certa ou você comprava a coisa errada? Lembrei aqui agora. Quantas vezes minha mãe falava, Serginho, vai lá na padaria e compra 1 quilo de açúcar.
Eu voltava com 1 litro de leite, um pão, 1 quilo de macarrão. Eu não prestava atenção no que a minha mãe falava. E eu chegava na hora, é para comprar o quê mesmo? E eu acabava comprando coisa errada. Já aconteceu isso com você? Seu cliente chega perguntando de preço porque foi o que ele foi ensinado. A gente foi educado a perguntar de preço. Sabe aquela frase, aceita que dói menos? Aceita que o cliente chega perguntando o preço. Aceita. E aceita que é nosso o papel de levar o cliente a entender o que é valor. Nós não temos como mudar a forma que o cliente chega, mas nós temos como mudar a forma de pensar do cliente durante o nosso atendimento. Almeida perguntou, como explicar para o cliente que vendemos qualidade a preço? Vamos lá. Almeida, todas as vezes que o cliente chegar perguntando preço, você dá bom dia, dá boa tarde, e aí você responde a pergunta dele com outra pergunta. Você fala, olá, fulano, qual o seu nome? A pessoa vai te dizer. Aí depois, nossa, cara, me explica o seguinte, como eu posso te ajudar hoje? O cliente chega perguntando o preço, porque é a única coisa que ele sabe perguntar. E aí quando você você faz perguntas para ele, levando ele a pensar em outra coisa, ele se distrai do preço. Ok? Mas sempre de forma íntegra e ética. Você fala, olá, tudo bem? Nossa, como eu posso lhe ajudar? Pessoal, eu queria saber o preço lá daquela camisa. Nossa, que legal, cara. Mas deixa eu entender. Para qual o principal fator que você precisa desse produto ou desse serviço? Qual é a oportunidade que você vai utilizar esta camisa? Essa é a primeira vez que você vem aqui na nossa loja ou você já veio outras vezes? Essa é a primeira loja que você procura agora ou você está procurando outras oportunidades? Ok? Então, o cliente chega perguntando o preço porque é a única coisa que ele sabe perguntar. E cabe a nós aqui, que estamos atendendo o cliente, levar o cliente a refletir sobre outras coisas. E aí eu vou dar uma definição que eu estava explicando aqui da economia comportamental. A diferença de preço e valor. Preço representa a quantidade de dinheiro que o cliente tem que pagar. E valor representa todas as vantagens que o cliente recebe. Então, quer ver? Digita aí agora. Preço é o que o cliente paga e valor é o que ele recebe. Preço tem a ver com dinheiro, quantidade de dinheiro. Jamais diga que o seu valor é R$100, o meu valor é R$1 milhão. Preço representa o que o cliente paga, representa dinheiro, independente da quantidade de dinheiro. E valor representa todos os impactos positivos que a vida do seu cliente começa a ter quando começa a se relacionar com você. Entendeu? Então, fazer perguntas não é ruim, desde que você faça as perguntas certas. O cliente, ele não liga de responder perguntas se ele perceber que responder aquela pergunta vai ser bom para ele, que vai dar um entendimento para você. Se fizer perguntas erradas, absurdas, que o cliente não entenda a razão, ele não vai querer responder. Mas se ele perceber que vai ser bom para ele responder a você, ele vai querer responder. Então, vamos lá. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. Então, se quando o cliente chegar perguntando o preço, você começar a fazer perguntas, olá, como vai, em que posso lhe ajudar? Em que situação que você precisa desse produto? Por que você acredita que esse produto, esse serviço vai ser importante para você? Você alguma vez já utilizou um produto ou um serviço como esse, ou da nossa loja, ou de alguma loja, ou de alguma empresa? Conta para mim. Eu preciso entender para poder lhe ajudar mais. Que quando você faz perguntas sobre o cliente, ele começa a responder, porque ele percebe que responder aquelas perguntas vai ajudar você a entender como ajudá-lo. E aí entra o que eu sempre falo sobre entender quem é o cliente ideal, quem é o cliente com mais chance de compra. Quando você entende quem é o cliente com mais chance de compra com você, você consegue fazer perguntas que o cliente perceba que essas perguntas vão ser importantes para ele. Que quando o cliente percebe que você está perguntando besteira que não agrega em nada, ou que é só para você forçar uma venda, ele não vai querer responder a você.
Mas se você falar, cara, me explica um pouco melhor do que você está precisando. Eu tenho algumas opções aqui, mas eu quero entender qual é a opção que melhor se encaixa no que você precisa. Aí você faz umas 2 ou 3 perguntas sobre a necessidade dele. E aí a pessoa começa a responder. Se você sabe quem é o seu cliente ideal, se você sabe o que ele quer ouvir para comprar, você vai fazer perguntas certas, perguntas inteligentes. E a pessoa, quando ela responder, você vai poder... Cara, exatamente os meus clientes passam também por isso. Por isso acontece isso, isso, isso. Aí você vai fazendo outras perguntas... E aí acontece muito... E aí você pode dizer, cara, eu tenho clientes que passam por isso. E quem passa pelo que você está passando agora, normalmente acontece isso, isso, isso. Já aconteceu com você? A pessoa, cara, já está acontecendo comigo. Eu falei, cara, então você está no lugar certo, eu tenho como te ajudar. E é muito interessante. Quando você faz as perguntas certas, quando você fala para o seu cliente dos problemas que ele está tendo, quando você explica para ele o problema dele de uma forma mais clara que ele mesmo falaria, a pessoa fala, caramba, esse cara sabe do que eu tô passando. Esse cara é especialista no meu problema. E se ele é especialista no meu problema, ele é especialista na solução do meu problema. E quando o seu cliente percebe que você sabe o que ele está passando e você sabe o que ele está sentindo, ele vê que você é um especialista na solução do problema dele. E quando ele percebe que você é especialista no problema da pessoa, a pessoa fala assim, caramba, esse cara pode me ajudar. E aí eu não sei se já aconteceu com você de entrar numa loja ou ligar para uma empresa, a pessoa nem perguntar nada sobre... Olá, eu falei, boa tarde, eu quero informação sobre o produto tal. A pessoa, tá bom, o produto é isso, 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 isso. Cara, vai ser bom para você. Quando a pessoa não pergunta nada para mim, eu falo, esse cara não está preocupado em me ajudar, ele só quer vender. Aí eu começo a ficar desconfiado. Será que esse cara está me oferecendo, ou essa menina está me oferecendo o melhor produto ou o melhor serviço para mim? Ou está tentando me empurrar uma venda para ganhar comissão? Será que essa solução que a pessoa está me oferecendo é a melhor solução para mim? Ou ele não está oferecendo outra porque ele não tem? Eu lembro que uma vez eu estava... Antes da pandemia, né? Não sei se você me acompanha há muito tempo, você sabe que eu amo correr. Eu adoro correr. Eu moro aqui pertinho da praia, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu adoro correr na beira da praia, olhando o mar, com o sol na cara. Eu amo correr. Me faz muito bem. E nesse período de quarentena, eu estou há 8 meses sem sair de casa. Eu tenho uma esteira ali, mas eu não gosto de correr na esteira. Eu gosto de correr com o sol na cara, olhando o mar, pegando a maresia. Mas antes da quarentena, eu quis começar a correr. Eu queria comprar um bom tênis. O meu tênis de corrida já estava gasto e por isso estava ficando com dor nas costas. Aí eu falei, dessa vez eu vou comprar um tênis de corrida. Aí pesquisei, eu falei, eu vou pagar o dinheiro necessário para comprar um bom tênis de corrida. E aí eu entrei numa loja e, cara, você tem tênis de corrida? Aqui em Niterói tem um shopping chamado Plaza Shopping, que é um shopping muito grande, muito bom. Um dos melhores do Rio, na minha opinião. E aí eu falei, cara, você tem a ver o vendedor? Sim. E aí eu falei, cara, você tem tênis de corrida? Cara, tenho. Aí tinha um tênis Adidas lindo, pretinho, muito bonito. E eu tava com dificuldade de comprar tênis de corrida, porque os tênis de corrida são muito coloridos. Os tênis bons, que tem boa, mas são muito coloridos. Eu não gosto de tênis colorido. E eu tava com dificuldade de encontrar um tênis de corrida bom, cor sóbria. Eu falei, cara, e esse pretinho ali? Cara, que tênis bonito. Isso é tênis de corrida? Aí o vendedor, é de corrida. Eu falei, tá muito bonito pra ser tênis de corrida. Tá muito sóbrio. Cara, põe no pé, eu botei gostoso, ficou bonito no pé. Falei, cara, mas eu quero pra correr. Isso é corrida? Eu falei, qual o modelo? Ele me falou, e na hora eu peguei o celular e entrei no Google, o modelo, e descobri que não era o tênis de corrida, era um tênis chamado Casual. Então não era tênis de corrida.
Falei, cara, obrigado. Ele, mas você não vai levar? Eu falei, não, muito obrigado. Nem falei, não perdi o meu tempo de falar com aquele cara mais. Porque ele falou de sacanagem, ele sabia que era um tênis de corrida. Se eu comprasse aquele tênis para correr, eu ia ficar com as costas doendo, com o joelho doendo, ia me fazer mal. O cara não foi honesto. E aí eu não saí e prometi, nunca mais eu entro naquela loja, porque eu perdi a confiança naquele vendedor. Eu não estava procurando ali o mais barato, entendeu? Eu queria que fosse o melhor para mim. E o vendedor da primeira loja, ele mentiu para mim, pô, eu perdi a confiança naquele vendedor. Então, nem sempre, o cliente muitas vezes... Claro, eu cheguei, olhei e falei, cara, qual o preço desse tênis preto, né, o outro? Que era um modelo casual. Eu cheguei perguntando o preço. Mas, cara, se a pessoa me levasse para falar de valor... Cara, você já usou o modelo... Por exemplo, quando eu entrei acho que foi na Centauro. E foi muito legal, eu entrei na Centauros. Aí o vendedor, quando começou a entrar, o cara me olhou assim... Doutor Vendas, eu vou pegar o melhor tênis pra você. Eu falei, porra, tu me conhece, cara? Cara, porra, eu sou seu seguidor, eu assisto live lá com você e tal. Quero até tirar uma foto. Pô, o cara me deu maior moral. Então, eu entrei perguntando o preço, mas eu estava disposto, na verdade, a pagar o preço necessário para ter um tênis muito bom. E o vendedor, se ele me subestimasse... eu perguntei preço, então vai dizer o preço de cara. Talvez eu saísse. Eu falei, cara, me fala desse tênis. E aí eu fui perguntando, acabei comprando. Então eu quero, voltando aqui, eu estava falando para você. O cliente, ele chega perguntando o preço porque é o que ele está acostumado. Mas se você levar o cliente para a falar de valor, fazendo perguntas, e quando... Aí, por exemplo, esse cara da Centauro... Ele falou, Sérgio, me explica para que você quer esse tênis. Pô, pergunta sensacional. Eu falei, cara, eu quero correr. Ele falou, Sérgio, qual a distância que você costuma correr? Eu falei, cara, eu corro aí entre 5 a 10 quilômetros, tal, por vez. Quantas vezes por semana? Talvez essas informações não fossem nem necessárias para o cara me ofertar um tênis. Mas o cara fez perguntas que eu falei, esse cara sabe de corrida. Quantas vezes você corre por semana? Eu falei, cara, eu corro em torno aí de 4 vezes por semana. O cara, deixa eu te explicar sobre a vantagem desse tênis. O cara falou, cara, esse tênis tem isso. Ele falou o seguinte, você tem algum problema na corrida? Eu falei, não, cara, eu tinha no passado dor nas costas, dor no joelho, mas hoje não tenho, porque eu emagreci. O cara, então esse modelo é para você. Aí ele começou a explicar, esse modelo não vai te dar de dor nas costas, porque esse modelo... Aí começou a explicar, né? Aqui na sola, tem não sei o quê, tem um negócio aqui na sola. Ele começou a explicar aqui, ó, esse tênis aqui, ele abraça Fala, Adidas, como é que é? Patrocina eu, Adidas. Ó, esse tênis aqui, ele abraça o pé, entendeu? Perceba, ele vai até aqui em cima, a amarração é lá embaixo, ele amarra o pé fica seguro, então diminui a chance de torção. Se o cliente chegar para você perguntando o preço, você responde. Ele faz pergunta e você responde, você vira um mero respondedor, o cliente dominou a conversa, ele leva você para onde você quiser. Em comparação, se você assumir o controle da conversa, se você começar a fazer perguntas, você leva a outra pessoa a responder o que você quiser que ela responda. O cara dominou a conversa. Eu estava ali no papel de consumidor e eu aceitei. E ele foi perguntando, eu fui respondendo, e ele fala, cara, quem corre 4 ou 5 vezes na semana que nem você, tem que ter um tênis reforçado, porque senão vai gastando não sei o quê. Eu falei, é verdade, irmão. Cara, se você corre 4, 5 vezes por semana, você tem um desgaste na sua coluna. Você tem um desgaste. Aí ele perguntou, cara, você tem problemas no joelho, no tornozelo? Eu falo, cara, tem época, quando eu fico muito tempo sem correr, eu volto e me dá uma dor no joelho, porque eu tenho a pisada supinada. Minha pisada é assim, eu tenho a perna arcada, né? A perna assim. Ele, cara, esse tênis vai compensar. Cara, o cara foi perguntando os meus problemas, que eu ensino isso aos meus alunos. Ele foi perguntando os meus problemas, as minhas dores, eu fui respondendo, eu fui me conectando com o cara. O cara falou, pô, eu também corro. Eu também gosto de correr.
Quando ele falou que gostava de correr, eu ensino isso aos meus alunos. Eu entrei em rapport com ele. O que é rapport? Rapport é uma palavra em francês que quer dizer conexão. O cara, pô, eu também corro, eu tô sem tempo. Cara, quando a gente tá correndo, a gente esquece da vida, né? Cara, quando o cara falou, eu falei, meu irmão, é isso. E outra coisa, eu gosto de correr com fone. Eu corro com fone de ouvido. Né? Ponho lá o meu fonezinho de ouvido. E tô lá, pá, correndo. E outra coisa, eu gosto de correr escutando ou rock and roll ou hip hop. Então, eu gosto de correr com AC/DC, Iron Maiden, música pu, 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 ou com hip hop muito forte. Então, quando eu estou correndo, é um dos poucos momentos que eu desligo, eu apago, eu paro de pensar em negócio, em venda, na minha equipe, nos meus alunos. Quando eu estou correndo, é um dos poucos momentos que eu estou sozinho, pensando lá na distância, e eu corro com fone, além de escutar música, tem um aplicativo da Nike, né? Nike Run, que mostra lá, eu tenho, se eu não me engano, eu acho que eu tenho, como é que é? Eu acho que eu tenho 500 quilômetros corridos, que dá mais de 10 maratonas, né? Se somar toda a minha corrida. Eu apago, e quando eu termino a minha corrida, eu termino cansado e relaxado. Cara, isso me faz muito bem. Então, quando o cara começou a falar, cara, eu também corro, tal, a gente relaxa, eu falei, eu comprei o tênis no papo do cara, mas o papo do cara não foi sobre o tênis. Entendeu? Porque todo vendedor falou para mim que o tênis dele era o melhor. Todo vendedor falou. Mesmo que o tênis era ruim, que era lá o tênis casual, muito bonito, mas ruim, bonito para passear, ruim para corrida, até esse falou que o tênis dele era bom. Ok? E aí, quando o cara começou a falar que correu, eu me conectei com o cara. Eu falei, é isso, meu irmão, cara, eu quero um tênis para botar no pé, dar uma aquecida, correr, pegar a beira da praia, sol na cara, esquecer de todo mundo, botar o meu fone de ouvido e tô lá, papar o cara. Aí o cara levantou, pegou a caixa e falou o seguinte, ô doutor Vênus, eu não vou deixar você levar um tênis que você possa se arrepender. Toma essa caixa e, cara, o caixa é ali, vai lá. Eu olhei pro cara e falei, tá bom. O cara, primeiro, se conectou, perguntou o que eu buscava, o quanto, quer dizer, mesmo se eu, é claro, se eu tivesse duro e eu não poderia comprar um tênis de quase R$1.000. Eu podia pagar. Esse cara vendeu para mim, primeiro, cara, ele fez perguntas, ele entendeu, ele perguntou quais eram as razões de compra que eu tinha. Ele buscou entender quais eram as dores emocionais que eu queria eliminar. Ele buscou entender o que é que eu buscava em um tênis. E outra coisa, ele não vendeu só para mim não, hein? Eu fui comprar um tênis. Ele vendeu para mim, para minha mulher que comprou, eu comprei o Adidas, minha mulher comprou um Nike, e eu não lembro se minha filha comprou alguma coisa. Eu comprei esse tênis Adidas, comprei eu comprei o tênis Adidas, uma camisa e 2 shorts de corrida. Minha mulher comprou um tênis e eu não lembro se minha filha comprou alguma coisa. Cara, eu comprei lá uns R$2.000 e eu entrei para ver um tênis. Então, primeiro, ele buscou entender o que eu queria. Número 2, ele entendeu o que eu queria resolver. Qual dor emocional que eu tinha na busca de um tênis. Ele procurou, ele se conectou comigo. Ele mostrou lá que, por acaso, ele corria. E pelas coisas que ele falou, ele corria. Ele sabe o que é correr. Entendeu? Com toda essa informação, eu me conectei muito. Aí, é claro, ele entrou em rapport na corrida. Mas, aí o Gilberto está falando, beleza. O Gilberto está dizendo que se refere ao bom relacionamento vendedor e cliente. Beleza. Você está certo, Gilberto, foi importante. Mas eu fiz questão de fazer uma colocação, que tem gente que me pergunta, Sérgio, a base da venda é relacionamento? Eu falo, não.
Você pode ser muito amigo de alguém, mas se você não perguntar as coisas certas, se você não se conectar, se você não entender a razão de compra da pessoa, você pode ser o melhor amigo, você pode ser amante da pessoa, que a pessoa não vai comprar com você. Ok? O Fer perguntando, essa regra vale para mim que trabalho com Fer? Sim, vale para todo mundo. Ok? Então perceba que quando você entende... Outro exemplo, esse cara que me atendeu, ele gerou muito valor para mim. Ele me falou, ele perguntou sobre o que eu passava, quais eram os meus problemas, por que um tênis era importante. Ele me pesquisou. Então eu, como consumidor, eu me senti, cara, esse cara está preocupado comigo. É muito importante falar sobre isso. Quando a pessoa faz as perguntas certas, quem pergunta certo prova que sabe das coisas. Então, só pelas perguntas que ele me fez, ficou claro para mim que ele conhecia do meu produto, da minha necessidade. Cara, as perguntas que ele fez, quantas vezes eu corro por semana, se eu tenho indo no gol, eu falei, esse cara sabe vender tênis de corrida. Ele sabe vender tênis de corrida. Se ele sabe vender tênis de corrida, ele sabe... ele está fazendo... Eu pensei, né? Esse cara está fazendo perguntas inteligentes para um cliente corredor. Então ele provou para... Eu falei, se esse cara está fazendo essas perguntas, esse cara sabe o que um corredor busca. E não é igual o outro vendedor que tentou me vender um tênis casual de passeio para correr. Né? Gilberto está dizendo que anotou, olha, quem pergunta certo prova que sabe das coisas. Sim, Gilberto. Só de perguntar certo, anota aí, quem pergunta controla a conversa. E se você pergunta as coisas certas, você prova que sabe do assunto. Não precisa nem responder, é só perguntar. Aí eu falei, as perguntas que ele me fez, eu falei, esse cara está acostumado a vender para corredor. Esse cara sabe como é a rotina de um corredor. Se ele sabe os problemas de um corredor, ele sabe a melhor solução para o corredor. Então eu tomei a decisão de comprar com ele, pelas coisas que ele falou, e olha que a maior parte do tempo ele não tinha nem me mostrado o tênis ainda, a gente ainda estava conversando. Aí quando deu lá na metade da conversa, ele, olha só, eu vou trazer alguns tênis para você. Posso sugerir? Pode. Ele trouxe esse e trouxe um outro lá. Um da Nike, todo espalhafatoso, que eu não gostei, não. Eu gosto de cores mais sóbrias, né? E aí eu falei, cara... Aí quando ele me explicou, eu fiz perguntas e ele baseou a apresentação de venda nele. O cara eu acho que é meu aluno. Aí deve ser, pô, ele fala que ele me conhece, me reconheceu, ele assiste as minhas lives, assiste os meus vídeos. Então esse cara vendeu pelas minhas necessidades. E aí, no final, quando ele me apresenta... Então, olha só que coisa interessante. Eu ensino isso aos meus alunos. Ele passou mais tempo me perguntando e conversando comigo que me apresentando o tênis. Em outras lojas que eu entrei, o cara chegava... tem esse tênis, tem esse tênis, tem esse tênis. O preço é tanto. Às vezes eu falei, mas eu nem perguntei o preço. Eu falava assim, cara, o cara me trazia 3 tênis. Eu falei, cara, me fala sobre os tênis. Ele, o preço desse é 1.000, o outro é 500. Eu falei, mas irmão, me fala ok, mas eu não queria saber o preço ainda não. Por que esse tênis é bom para corrida? Outro é bom que tem muito amaciante, é macio. Eu falei, esse cara não sabe nada sobre vender tênis de corrida. Então, gente, anota aí agora mais um código, como falou o caboclo ali. Quando o cliente diz que está caro, ele não está reclamando que o preço é alto. Ele está reclamando que o valor percebido está baixo, ok? Preço é o que o cliente paga, valor é o que o cliente recebe. Então, muitas vezes, o cliente entra pedindo preço porque ele só sabe perguntar isso. E o cliente diz que o preço está caro, está alto, e pede desconto, não é porque ele está achando o preço alto, é porque ele não está vendo valor no que ele vai receber. Ok? Então, cabe a você mostrar ao seu cliente com perguntas inteligentes, e anota mais uma explicação aí.
Quando você faz perguntas inteligentes, quando você fala do problema do cliente de uma forma mais clara que ele mesmo falaria, ele percebe que você é especialista no problema dele. E quando o cliente entende que você é especialista no problema dele, ele entende que você é especialista em solucionar o problema dele. E aí, não importa se o seu concorrente tem preço menor, não importa se o seu concorrente é mais famoso, não importa. Cara, próxima vez que eu for comprar um tênis, eu vou lá nesse cara. Não só tênis, roupa esportiva, eu vou lá nesse cara. Vou procurar ele lá na loja, vou ler, não lembro o nome dele, vou procurar lá na loja ver se eu acho ele. Entendeu? Porque a maior parte das pessoas perdem venda, a maior parte dos donos de pequenas empresas, eles perdem venda todos os dias porque eles focam no produto e no serviço. O cliente não está preocupado com o produto ou serviço. O cliente está preocupado em ter o problema dele resolvido. Se você não solucionar o problema do cliente, ele não vai comprar com você, não importa o preço. Só que, porra, se eu entro numa loja, igual foi a primeira loja que eu entrei, que o cara tentou me empurrar a p*** de um tênis lá. Ia me fazer perder o dinheiro, ia me deixar com dores no corpo. O que quem gosta de correr sabe, não gosta. Eu não conseguiria correr no dia seguinte. O cara quase me f***. Além de levar o meu dinheiro, quase me f***. E aí, por sorte, quando ele começou, eu comecei a fazer uma pergunta para ele. Falei, cara, me fala sobre esse tênis. Por que ele é importante? Ele, porque ele é macio. Olha, ele é muito bonito. Falei, ok, beleza. Realmente ele é bonito, mas eu não estou procurando tênis bonito. Eu quero um tênis discreto, mas de corrida. Por que você me recomenda ele? Aí a pessoa, mas ele vai ficar muito bem no teu pé. Aí eu falei, esse cara não sabe nada de corrida. Então perceba. E esse tênis eu acho que era R$500. Eu não comprei o tênis de R$500 nessa loja, eu comprei um de quase 900 na outra. Porque na outra, o cara me gerou valor. O cara foi educado, atencioso. O cara fez perguntas. Para que eu queria o tênis? Qual a quilometragem que eu corria? Quantas vezes por semana eu corria? Se eu tinha dores no corpo. Cara, aquela é o que o Gilberto botou ali. Quem sabe perguntar e esclarecer o problema de forma clara é visto como uma pessoa capaz de solucionar. Com as perguntas que eu falei, esse sabe correr. Eu falei, meu irmão, você corre? Ele, corro sim, cara. Falei, porra, brother, que você fez perguntas que prova que você sabe. Você corre ou você está acostumado a atender corredor. E aí, cara, eu falei, cara, confia. Aí eu pensei, confiei nesse cara. Esse cara não vai me sacanear. Esse cara sabe do que eu preciso. E aí, eu fui batendo papo, ele fui perguntando mais coisas. Eu falei, cara, deixa eu lá. Eu falei, cara, eu só vi tênis colorido. Você me recomenda algum? Ele, só um minutinho, deixa eu lá pegar. Voltou com o Nike coloridão. Eu falei, não, isso aqui não. Isso aqui eu não quero, não. Deixa eu ver esse cinza aqui. Gostei, bonito. Aí ele me explicou, a forma que abraça lá a perna, o tornozelo. Falei, cara, eu vou levar. Eu falei, vou levar sem saber o preço. Falei, vou levar. Ele, beleza, qual a forma de pagamento? Falei, quanto é? Ele falou lá o preço e tal. Falei, cara, eu vou levar no cartão. Então, eu tomei... Anota outra informação importante aí. Os clientes normalmente tomam a decisão de compra antes de saberem o preço. Eu tomei a decisão de compra antes de saber. Eu falei, cara, eu vou levar. É claro, se o cara falar para mim que o tênis era R$5.000, eu não ia levar, né? Porque seria algo fora da realidade. Mas eu tomei a decisão de comprar. Vamos lá, anota aí. O cliente toma a decisão de comprar ou não antes de saber o preço. Entendeu? O preço é só um balizador. Mas então, se você fizer um atendimento, se você só falar do seu produto ou do seu serviço, não perguntar sobre o cliente, não demonstrar conhecimento da necessidade dele, ele vai achar que teu atendimento foi uma merda, não gerou valor, você não foi um vendedor ou um empresário, você foi um mero informador. Qualquer Zé Ruela ia falar a que você falou, ele vai dizer, não, tá caro, não vou comprar não, obrigado. Volto depois. Entendeu? Sim, os clientes tomam a decisão de compra antes de saber do preço, cara. Ou toma a decisão de não comprar, se você fizer um atendimento,
Ou se você fizer um atendimento, que você prove que conhece o problema do cliente, faça perguntas e gere muito valor, a pessoa fica com vontade de comprar com você. Ok? Porque você provou que conhece. E aí você vê, aí eu já estava assim, cara, sério, eu vou comprar esse tênis, confia nesse cara, eu vou comprar o tênis desse cara. Espero que não seja muito alto, mas eu já tinha tomado a decisão de comprar.